Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nos coloquemos na presença de Deus. Tomemos consciência da presença de Deus nesse lugar em que estamos. Esse lugar é um lugar sagrado porque Deus aqui está. E é por isso que nós podemos rezar. Podemos falar com Deus, nos dirigir a Ele, nos prostrar em adoração, pedir sua graça, ser consolado pelo seu Espírito, porque Deus está aqui. Nessa certeza de que Deus está aqui, tomemos consciência de que tudo deve ser para Ele. Por isso nós consagramos nossos pensamentos, nossos sentimentos, consagramos ao Senhor as nossas ações nessa hora, as intenções do nosso coração nessa hora. E pedimos que Jesus venha nascer em nosso coração. Queremos rezar nessa hora para que o nosso coração seja uma manjedoura que acolhe o menino Deus. No dia de hoje, vamos meditar a profecia de Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Isaías 11, de 1 a 5. Um renovo sairá do tronco de Jessé e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca, e com o sopro de seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será como o cinto de seus rins, e a lealdade circundará seus flancos. Hoje meditamos a ligação do menino que nasceu em Belém com o Espírito do Senhor. O Messias e o Espírito Santo. A relação do Messias, do menino de Belém, com o Espírito Santo. Ainda estamos nas oitavas de Natal. Ainda estamos bebendo das alegrias do Natal do Senhor. E hoje nós queremos trazer para a nossa oração a dependência que o menino Jesus e depois o homem Jesus, Salvador, tem do Espírito Santo para fazer a obra do Pai, para fazer a obra de salvação para a qual ele foi enviado ao mundo. No Evangelho de ontem, Simeão profetiza sobre Jesus, também Ana, mas o Evangelho ontem terminava dizendo que o menino ia crescendo e se fortificava, cheio de sabedoria e da graça de Deus, que repousava sobre ele. A sabedoria e a graça de Deus que repousava em Jesus são sinais que o evangelista Lucas já apresenta da ação do Espírito Santo na vida de Jesus. E o profeta Isaías, quando está falando acerca do Messias, daquele que será enviado por Deus Pai para guiar o povo, o profeta Isaías mostra que esse Messias, que nasce da família de Jessé, tem o Espírito do Senhor. Esse Messias que vem da família de Jessé. Jessé é o pai do rei Davi. Jesus é o novo rei Davi. Quem era Davi? O rei segundo o coração de Deus. O rei diante do qual o reino do povo de Deus se estabeleceu.
O povo de Deus esperava o novo Davi como estava prometido pelo profeta Isaías. E Jesus é esse novo Davi. Jesus é o filho de Davi. É esse que nasce da família de Jessé, que é o pai de Davi. E para cumprir a sua obra, Jesus tem o Espírito do Senhor, que é um espírito de sabedoria, e lá Lucas falava da sabedoria do menino, um espírito de entendimento. A gente vê, por exemplo, a cena em que Jesus fica no templo, enquanto seus pais estão voltando para casa. Depois a Virgem Maria procura Jesus por 3 dias e o encontra no templo, conversando, questionando e ensinando aos doutores. Jesus tem entendimento, que é um espírito de prudência. O próprio Jesus vai falar que a gente tem que ser simples como as pombas, mas astuto como a serpente. Que a gente tem que ser sóbrio, prudente, vigilante. Jesus tem um espírito de coragem. Lá no Getsemane, a gente vê Jesus suando sangue, na agonia, no pavor. Mas em seguida Jesus diz: faça-se, Pai, a tua vontade e não a minha. Ele tem um espírito de ciência. O Evangelho mostra o tempo todo que Jesus penetrava os pensamentos das pessoas. Jesus está na casa de Simão, um rico da época, e chega a pecadora, chora aos pés dele e enxuga os pés de Jesus com os cabelos, e Simão pensa: se esse homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher. E Jesus, diz o Evangelho, penetrou no pensamento de Simão. Jesus tem a ciência. Diz o Evangelho que Jesus sabia o que havia no coração humano. Jesus não se deixa enganar por ninguém. Jesus não se deixa ludibriar por ninguém, porque ele tem a ciência de Deus. E também Jesus tem, sobretudo, o temor de Deus. E ainda diz o profeta Isaías: a alegria de Jesus encontra-se no temor do Senhor. Tudo que Jesus faz é de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que agrada a Deus, de acordo com o que Deus quer. Jesus diz que tem um alimento que os homens não conhecem e diz claramente: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E é porque Jesus tem a sabedoria, o entendimento, a prudência, a coragem, a ciência, o temor de Deus, os dons do Espírito Santo, todos estão em Jesus. É que Jesus não julga pelas aparências, não decide pelo que ouve dizer, mas julga os fracos com equidade, faz justiça aos pobres da terra, fere o homem impetuoso com as palavras de sua boca e faz morrer os ímpios com as palavras dos seus lábios. Ele tem a justiça como um cinto e a lealdade, a fidelidade circunda os seus flancos. Jesus tem o Espírito do Senhor. Tudo que ele faz é por conta do Espírito do Senhor. Se Jesus foi sábio, justo, fiel a Deus, corajoso, se Jesus tinha ciência, se Jesus sabia todas as coisas, se Jesus não se deixava levar pela aparência, se Jesus não condenava ninguém pela aparência, se Jesus viveu a fidelidade a Deus até a morte de cruz, é porque Jesus tinha o Espírito do Senhor. Mas esse mesmo Espírito que estava nele e que fez com que Jesus vivesse a vontade de Deus plenamente,
Esse Espírito Jesus derrama sobre nós por meio do santo batismo. E esse Espírito Jesus derrama sobre cada um de nós cada vez que nós pedimos, cada vez que nós suplicamos. Celebrar o Natal do Senhor precisa ser para nós um momento onde a gente se abre aos dons do Espírito Santo. Pede a Jesus que Ele nos encha do Espírito Santo, para que a gente tenha sabedoria diante das situações da vida, para que a gente tenha entendimento do que Deus está querendo nos dizer com cada situação, ao invés de nos desesperar, entender o que Deus quer. Para que a gente tenha prudência em cada situação da vida, para que a gente tenha coragem, erga a cabeça sempre, não desanime diante das tribulações, para que a gente tenha a ciência para não se deixar levar por ninguém e por nada, não se deixar enganar, mas ser firme sempre no temor de Deus, fazendo sempre e somente o que Deus quer, fazendo sempre e somente o que agrada a Deus. O Espírito Santo distribui para nós os seus dons. Como deu os dons a Jesus, Ele nos dá. Os dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dá, são os mesmos dons que fizeram Jesus viver. Tudo que Jesus viveu, Ele viveu graças aos dons, aos frutos, aos carismas, às virtudes do Espírito Santo. E nós queremos seguir Jesus. Também precisamos nos abrir aos dons, aos frutos, às virtudes e aos carismas do Espírito Santo. Se nós queremos ser como Jesus, imitar Jesus, precisamos viver segundo o Espírito. Reze esse texto com calma, depois converse com o Senhor, fique em silêncio contemplando Deus e não esqueça de registrar tudo no seu caderno. Hoje você termina a oração rezando o Salmo 64, 65. Agora que o vídeo termina, inicie sua oração e amanhã, que é o último dia do ano, estaremos juntos novamente com esse vídeo de preparação para a oração, para que a nossa oração de amanhã, o último dia do ano, seja uma oração também muito proveitosa. Agora que o vídeo termina, inicie sua oração e até amanhã, se Deus quiser.